Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a pedofilia no Brasil, esteve recentemente em Porto Alegre. A CPI, presidida pelo senador Magno Malta, do Espírito Santo, ouviu, em uma das sedes do Ministério Público, os acusados de abuso contra crianças e adolescentes em uma comunidade naturista de Taquara. Entre os implicados está um casal norte-americano que está preso após denúncia do Ministério Público, que também atinge outras pessoas. Para falar sobre o assunto está conosco a promotora de justiça Natália Cagliari, de Taquara, que denunciou os envolvidos no caso que ganhou repercussão internacional. Doutora Natália, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. E desde já lhe pergunto, como a senhora avalia o trabalho da CPI que investiga a pedofilia pelo Brasil? Bom, Marco Aurélio, a pedofilia é um mal que está assolando não só o Brasil, mas como todo mundo. E essa CPI, formada pelo senador Magno Malta e demais senadores, como o que esteve aqui presente também, que é o senador Virgínio de Carvalho, e demais senadores também que compõem essa CPI, bem como pelos assessores, que são procuradores de justiça, promotores de justiça, que atuam junto com a CPI, eles estão fazendo um trabalho realmente muito positivo para o Brasil, um trabalho muito interessante, porque estão procurando mapear as condutas que envolvem os delitos relacionados à pedofilia, os crimes sexuais, também os crimes cibernéticos, né? Em suma, é um trabalho realmente muito importante e que, por ter feito esse trabalho vindo para o Rio Grande do Sul, também nos trouxe o conhecimento, o alerta para a população em geral sobre esses tipos de casos que estão ocorrendo no Brasil. Ao final dos trabalhos, eles irão formar realmente um mapeamento de todos os pedófilos que existem no país, até porque o Brasil é um dos países que tem mais números de pedófilos rastreados e vão procurar, no final, adequar a nossa legislação, que está um pouco defasada no que tange aos delitos relacionados à pedofilia. Então, eles vão procurar aplicar o que o artigo 227 da Constituição Federal, parágrafo 4º, fala que a lei deve punir severamente os crimes relacionados a abusos, relacionados à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu acredito que ao final desses trabalhos, a CPI, juntamente com a sua equipe, procurará adequar as penas que são impostas a esses crimes. Então, foi importantíssimo a vinda dessa comissão na capital gaúcha. Sim, foi muito importante, sim, a vinda da comissão parlamentar de inquérito para cá, porque vindo para cá, ela trouxe também o alerta aos cidadãos gaúchos, alertando pais, alertando educadores, né? De uma certa forma, a mídia também ficou em cima, né? Da CPI, divulgando esse trabalho que realmente é importante e em virtude disso também, para o Ministério Público Gaúcho foi muito importante a vinda da CPI para cá, até porque, como no caso relatado, lá em Taquara aconteceu esse delito grave de pedofilia numa colônia naturista que não deixa de ser um caso emblemático, porque envolve cidadãos norte-americanos, envolve uma colônia naturista, envolve um grande número de vítimas, né? Então, a CPI procurou abordar realmente casos emblemáticos, sendo o caso de Taquara um caso, sim, emblemático. Então, foi muito bom, nesse aspecto também, a vinda da CPI para o Rio Grande do Sul. Certo. A ideia do Senado seria tipificar melhor a pedofilia dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Acredito que sim, porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, temos para tipificar crimes relacionados à pedofilia o artigo 240, o artigo 241, o 244-A. Mas dentro desses trabalhos, dentro desses artigos, algumas condutas que deveriam ser tipificadas não estão tipificadas, como é o caso
da conduta do adquirir, da pessoa que adquire esse material pornográfico, envolvendo essas crianças e esses adolescentes. Essa conduta não é típica, ainda não está incriminada na nossa legislação. Então, a CPI, analisando melhor esses trabalhos envolvendo esses crimes, procurará adequar melhor essas condutas e incriminá-las, bem como também aumentar as penas desses delitos, que atualmente, no caso do artigo 240, que é fazer peças teatrais, cinematográficas envolvendo crianças e adolescentes em cenas pornográficas e de sexo explícito, a pena mínima é muito baixa, é 2 anos. Né? A mesma coisa acontece com o artigo 241, que a pena mínima também é baixa, é 2 anos, que a produção, a produção, divulgação, publicação de imagens e fotografias que envolvem crianças e adolescentes em cenas pornográficas, em cenas de sexo explícito, e nesse caso também a pena mínima é de 2 anos. Então eles vão procurar elevar essas penas, né, a fim de que contenha um pouco mais a conduta do pedófilo. Sim. Né? Pois é isso que eu ia lhe perguntar. Atualmente, como se dá o enquadramento de pessoas que expõem crianças a pedófilos? Assim, podemos analisar essa questão de 2 aspectos, sob 2 pontos de vista. No artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a tipificação que é submeter a criança ou adolescente à exploração sexual, né? Então, temos como enquadrar as pessoas que submetem as crianças à conduta de pedófilos nesse artigo, né? E também, como no caso que ocorreu lá em Taquara, e como ocorre também em outros casos, quando os pais também facilitam a atuação desses pedófilos, né? De uma forma omissiva, porque os pais têm o dever legal de evitar que as crianças sejam submetidas a algum tipo de crime, né? Eles são os responsáveis legais. Então, de uma certa forma, esses pais, eles são punidos pela forma omissiva dos artigos de atentado violento ao pudor, de estupro, de corrupção de menores, né, pela forma omissiva. Então, temos essa linha de enquadramento das pessoas que submetem, então, crianças e adolescentes a condutas de pedófilos. Claro. Doutora, parece que há uma ideia, uma intenção dos parlamentares de pedirem às câmaras municipais que instaurem CPIs para apurar pedofilia. Sim. Sim, eu fiquei sabendo disso, até porque na abertura dos trabalhos aqui no Estado, a CPI, o senador Magno Malta falou sobre isso, que a intenção é convocar todas as câmaras municipais que instaurem CPIs nas suas cidades, fazendo um trabalho conjunto com os ministérios públicos, com o judiciário, com os conselhos tutelares, né, para tentar mapear a pedofilia na cidade. E também, de uma certa forma, as câmaras municipais, as CPIs, elas devem fazer com que o trabalho do conselheiro tutelar seja, de uma certa forma, estruturado, a fim de que eles consigam apurar todas as denúncias que ocorram naquele município. Então, tem que dar uma certa estrutura para o conselho tutelar, a fim de que eles tenham disponibilidade, que eles tenham condições de apurar as denúncias que envolvam delitos sexuais contra crianças e adolescentes. Claro. Pelas informações que nós temos, me parece que o Brasil foi o primeiro país a quebrar o sigilo do Orkut, é isso? Olha, Marco Aurélio, eu, na verdade, não tenho realmente conhecimento sobre isso, não tenho como afirmar, mas ouvi o senador comentando sobre isso, que o Brasil foi o primeiro país a quebrar o Orkut, realmente quebrou, também quebrou agora o UOL, as páginas da UOL, e pelo que eles referiram na CPI, na audiência pública, foram encontradas coisas horríveis dentro dessas páginas, dentro do Orkut e da UOL. Certo. Material muito grave, envolvendo crianças e adolescentes. Claro. Neste caso de Taquara, sabemos que o processo está em segredo de justiça, mas dá para a senhora informar aqui de que há provas de que os envolvidos trocavam imagens pornográficas via internet?
Sim, realmente o processo está correndo em segredo de justiça, né? Foi determinado segredo na primeira audiência, que foi feita em janeiro, até para preservar as vítimas, preservar as famílias que estão envolvidas nesse caso. Então, foi decretado esse segredo de justiça. Mas, em relação à pergunta especificamente se há essa troca de imagens via internet, até o presente momento, nós não temos como afirmar que havia essa troca de imagens via internet. Por quê? Porque ainda no que consta nos autos, ainda não tem esses elementos. Mas nós estamos dependendo de uma perícia que está sendo feita nos computadores apreendidos junto aos acusados, né? Então, se essa perícia realmente constatar que houve essa troca de imagens, de fotografias via internet, aí sim, então a competência passará da Justiça Estadual para a Justiça Federal, uma vez que envolve já questões internacionais. Certo. E os implicados deste caso, que ganhou repercussão internacional, Sim. Eles também foram ouvidos pelos membros da CPI? Sim, eles foram ouvidos, todos eles foram ouvidos pelos membros da CPI nos trabalhos realizados agora, na segunda-feira e terça-feira passada, tanto o casal americano quanto o casal brasileiro, e também os pais que foram denunciados pelo Ministério Público. Eles foram ouvidos. Foi ouvido também um conselheiro tutelar, que inclusive é curador das vítimas, no caso, e mais uma pessoa, um cidadão americano. Certo. E eles negaram todas as acusações? Sim, eles negaram todas as acusações, até porque eles mantiveram a mesma sequência de depoimentos do que eles já haviam prestado em juízo e também no inquérito policial. Então, é a negativa de autoria, né? Certo. E a CPI, melhor dizendo, Sim. A CPI do Senado levou para Brasília uma cópia de um disco rígido apreendido lá na casa deste casal norte-americano, em Taquara? Sim, a CPI, Marco Aurélio, ela levou a cópia desse disco rígido porque ela requisitou à juíza titular do caso, né, cópia desse material, porque aqui no Instituto Geral de Perícias do Estado não conseguimos obter êxito em quebrar a criptografia do computador, né, do computador do americano. Sim. Então, eles procurando esclarecer, procurando nos ajudar, né, com esse caso que é emblemático, eles requisitaram então cópias do disco rígido e estão levaram já para Brasília para a Polícia Federal, para os peritos da Polícia Federal tentar quebrar essa senha ou, em caso também de não conseguirem, solicitar ajuda à Embaixada Americana. Sim, então essa análise toda vai ser feita pela Polícia Federal? A princípio será pela Polícia Federal. Uhum. E também com a solicitação da ajuda à Embaixada Americana, se for necessário. Claro. Quantas pessoas foram denunciadas neste caso de Taquara, doutora? No total, foram 7 pessoas denunciadas. Sim. O casal americano, né, como eu já havia referido, o casal brasileiro e mais 3 pais. Certo. E os crimes? Por quais crimes? Uhum. Os crimes que o Ministério Público enquadrou, os acusados, foram por atentados violentos ao pudor, tanto o casal americano quanto o casal brasileiro, corrupção de menores, produção de fotografias em cenas pornográficas de crianças e adolescentes. Sim. Nus. Também em relação ao americano, é o fornecimento de arma de fogo a menor de 18 anos, o fornecimento de bebida alcoólica a menor de 18 anos pelo americano e pelo brasileiro, apenas Sim. os homens, e o delito de formação de quadrilha também. Certo. E com relação aos pais, então, eles foram denunciados pelo delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o 244-A, que é a submissão das crianças e adolescentes à exploração sexual, e também pela sua omissão nos crimes de atentado violento ao pudor e corrupção de menores. Claro. Uma vez que eles tinham o dever de evitar que isso acontecesse. Certo. E todos estão presos?
A princípio estão presos o casal de americanos e o casal de brasileiros. Sim. Mas a americana, no início de janeiro, ela conseguiu obter a prisão domiciliar, né? Então ela se encontra presa em casa. Sim. Em prisão E domiciliar. alguém da embaixada lhe procurou, alguma coisa assim? Não, da embaixada ninguém procurou. O que uma cidadã americana veio, que se diz que era da embaixada, ela assistiu os interrogatórios, Sim. né, do casal americano. Certo. E quantas vítimas nós temos neste caso de Taquara? A princípio, nós temos 16 vítimas, todas elas, algumas crianças, outras adolescentes, né? São 16 ao todo, e a magistrada titular do caso entendeu que, com relação a 2 vítimas, já havia passado o prazo decadencial para a representação delas para dar suporte à ação penal. Sim. Mas esse fato ensejou recurso do Ministério Público, que ainda está pendente de julgamento. Sim, e essas vítimas foram ouvidas também? Foram todas ouvidas por meio do depoimento sem dano, que é o... Isso que eu ia lhe falar, é muito importante, né, esse dispositivo, né, da justiça que permite Sim. o depoimento sem dano. O Rio dano. Grande do Sul, com certeza, está à frente, é modelo para o restante do país com o depoimento sem dano, que é uma estrutura toda montada a favor da criança e do adolescente, né, onde se procura fazer com que ele sofra, tenha a menor consequência possível em relação a esse delito. Então, Sim. Como é que funciona o depoimento sem dano? O depoimento sem dano é feito numa sala especial, onde a criança e o adolescente, eles ficam junto a uma psicóloga ou a uma assistente social, onde há uma câmara. Então, a criança fica separada, ela não fica em contato diretamente com o juiz, com o promotor, com os advogados de defesa, com os réus, né? Então, ela fica separada, ela fica preservada, vamos dizer assim, preservada desse contato, dessa exposição. Sim. Até porque as perguntas são feitas por pessoas especializadas, são pessoas técnicas, Claro, né? claro. E qual é a faixa de idade dessas vítimas? Temos vítimas na faixa etária de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 12 anos, 14, 16, é bem diversificada a faixa etária. Certo. Diga uma coisa, doutora, e a polícia, quando Sim. invadiu o local lá nessa colônia, né, naturista, apreendeu muito material para servir de prova? Olha, Marco Aurélio, a polícia apreendeu, sim, bastante material, apreendeu computadores, né? Apreendeu fotos com crianças nuas, apreendeu máquinas digitais, apreendeu filmadoras, CDs, fitas cassetes. Foi apreendido uma gama enorme de material e também uma arma de fogo, que junto ao americano, que esse delito em si da arma de fogo, então, está sendo processado em outros autos. Certo. A doutora entende que esse casal norte-americano pode ter algum envolvimento com alguma organização internacional? A princípio, não temos nada que diga isso nos autos. Não temos nenhuma prova que leve a isso. Mas também há um volume grande de movimentação financeira, assim, de dinheiro. Então, tudo leva a crer que sim, mas a princípio não temos prova nesse sentido ainda. Sim. Uma outra situação, doutora. O Ministério Público tem uma página oficial na internet, Sim. que lá as pessoas podem denunciar páginas suspeitas de pedofilia. E dobrou o número de denúncias. Tá? Na sua avaliação, o que pode ter ocorrido aí? Porque nós tínhamos em 2006 uma certa situação e em 2007 dobrou o número dessas denúncias. As pessoas começaram a acionar, né, a denunciar páginas suspeitas de pedofilia na internet. O que pode ter ocorrido na sua avaliação? Bom, o que eu avalio é que a mídia também está contribuindo para isso. Até porque a mídia está fazendo um trabalho muito responsável
divulgando esse tipo de crime, que é um crime realmente muito grave, que envolve crianças, adolescentes, né? Pessoas que estão em formação ainda. Então, a mídia está fazendo esse trabalho de divulgação deste tipo de crime que é muito grave. E o maior acesso à informação por parte das pessoas também. Jornal, televisão, mesmo via internet. Aqui no estado, por exemplo, foi feito também jornadas contra a exploração sexual por todo o estado. E isso contribui para que as pessoas tomem conhecimento desses sites e que façam essas denúncias. Também, o que eu entendo que está causando esse aumento realmente das denúncias é a própria indignação das pessoas contra esses crimes, a revolta, porque quando envolve uma criança, uma adolescente, um ser em formação, qualquer pessoa se revolta contra isso, né? Então, juntando todos esses aspectos, acredito que seja isso que tenha contribuído para que tenha sido aumentado dessa forma o nível de denúncias envolvendo crimes sexuais, abusos, violências contra crianças e adolescentes. Claro. Como promotora que atua na área criminal, daria para a senhora descrever assim o perfil do pedófilo? Bom, na verdade eu não atuo só na área criminal, Sim. né? Eu atuo no cível também, e com a Lei Maria da Penha atual agora, e a parte da infância e juventude, né? Mas analisando a parte criminal e os delitos lá de Taquara que envolvam essa situação de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? Não só esse crime que teve repercussão internacional lá da colônia naturista, mas outros delitos lá de Taquara, o que dá para nós percebermos é que em 80% dos casos o acusado é do sexo masculino. Apenas 20% são mulheres que praticam esse tipo de crime. E, de uma certa forma, são pessoas conhecidas da vítima. São pessoas, pais, padrastos, vizinhos, tios, amigos dos pais. Então, o pedófilo em si, a pessoa que tem essa atração sexual por crianças e adolescentes, ele é uma pessoa carismática, de uma certa forma. Ele conquista a criança com presentes, com balas, né? E conseguindo a confiança da criança, ele consegue praticar o abuso. Esse abuso nem sempre é de uma forma violenta, na maioria dos casos não é de forma violenta. Claro, é uma violência contra a criança, mas o abuso em si não é da forma violenta. Então, essas crianças, eles praticam esses abusos de uma forma sutil, né, disfarçando o abuso. E o que torna a criança cada vez mais fragilizada, que, de uma certa forma, esses delitos contra a criança que está em formação, ela vai levar essa deformação da sua personalidade para o resto da vida. Claro. Né? Porque é um crime realmente muito grave. Certo. O pedófilo seria uma pessoa doente, na sua avaliação? Olha, na minha avaliação seria assim, é uma pessoa que tem algum transtorno de comportamento, algum transtorno sexual, sim. Certo. Não sou técnica, né, para dizer isso, mas eu acredito que sim. Certo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que a senhora passasse alguma orientação para os pais, principalmente pais de filhos acostumados a navegar na internet. Quais os cuidados que os pais devem ter? Bom, primeiro de tudo, os pais precisam orientar muito seus filhos, não só em relação à internet, mas também fora, na rua, na escola. Eles precisam dar muita orientação, muita educação, né? E com relação à internet especificamente, o que os pais precisam fazer é ter uma fiscalização constante daquela criança no computador. Até uma das coisas que seria importante é não colocar um computador num quarto de uma criança, onde dificulta a visão, o monitoramento daquela criança no computador. Então, o bom seria colocar num local aberto, num local de fácil acesso para os pais, que eles consigam analisar, passar e monitorar aquela criança no computador, verificando quais os sites que ela está acessando, verificando o que ela está fazendo no computador. Então, o que eu digo aos pais é que orientem,
que eduquem e que façam uma fiscalização constante daquela criança enquanto usa o computador. Ok, doutora Natália Cagliari, promotora de justiça da cidade de Taquara, parabéns pela sua atuação. Obrigada. Principalmente neste caso aí de repercussão internacional. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua gentileza em atender o nosso convite. E nós vamos ficando por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!